Bom dia, boa tarde para a turma da tarde do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, saudade de todos, né? É uma situação que a gente vai se adaptando, mas espero que dê tudo certo de maneira bem breve para a gente poder voltar, né? E viver uma realidade melhor também. Bom, enquanto isso a gente está por aqui, né? Eu vou estar sempre aqui com vocês nos horários da aula. Como eu disse para vocês, é só vocês ali darem um ok, eu vou também dar meu ok ali nos comentários e vocês, né, vão fazendo as perguntas e eu vou comentando, tá bom? Por hora, como disse a escola, vamos fazer uma revisão, né? E nessa revisão nós vamos trabalhar aqui da página 180, o capítulo 3 do livro 2, né? Pegue aí o livro que fala sobre o Estado moderno. Como nós vimos muito bem, o Estado moderno se trata de uma novidade na Europa do período da Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é o período onde acaba a Idade Média, do século XIV para o XV, né? Às vezes até o XVI, e se trata justamente de que antes a Europa era muito fragmentada, né, em diversos feudos. Cada feudo tinha um sistema diferente. Apesar da gente falar que feudalismo ali era um sistema assim muito comum, né, para todos, mas cada região, isso é importante, ele era diferente. Essa diferença vai fazer com que haja diferentes pesos, medidas, modos de fazer conta, vender as coisas, uma língua, uma cultura, né? O que é padrão para todo mundo é o sistema feudal, o senhor feudal, a figura do conde, do duque e principalmente da igreja, tá bom? E é claro, nós estamos falando aí de uma política teocrática, de certa forma, né? Tudo gira em torno da igreja, o olhar da sociedade, o comportamento, o modo de fazer política. Isso também é da igreja, a igreja averigua. Os membros do clero são políticos mesmo, né? Então há muita presença da igreja nesse espaço. Como disse para vocês, já falei para vocês, algo gradativo, algo aceitável pela sociedade da época, mas algo que vai mudando a partir da Baixa Idade Média. Por quê? Porque quando nós temos aí um alavancamento, um crescimento do comércio internacional, nós vamos ver aí que o comércio ele vai se tornando algo muito, muito grandioso. E a nobreza, que é essa parte dos políticos que cuidam dos feudos, da região bem local, eles têm contato direto com esse comércio internacional. O que faz com que a burguesia, que é a camada política que controla os burgos, ou seja, as cidades, como eram chamadas na época, fiquem bastante incomodados com esse privilégio dos nobres e visem derrubar o poder dos nobres. Mas eles não podem fazer isso sem mais nem menos. Eles não podem fazer sozinhos. Eles precisam de ajuda, eles precisam de uma figura política representativa, eles precisam de uma manobra, então, ali no meio da sociedade. E aí, como eles fazem isso? Pegando as duas forças da época. A primeira força se chama militar, né? Por que militar? Porque vai ser necessário, em ocasiões, fazer guerra com essa nobreza. Então, né, como é uma violência, então o meio militar é importante. Nós vamos ver depois casos de países que surgiram assim, através de guerras, né, de estados que surgiram a partir dessas guerras. Depois nós vamos ter aí a figura do rei como uma figura representativa política. Ele era antes só um chefe de estado, agora ele é um chefe de governo, ele é poder central. Ele é à frente dessa burguesia, ele está de acordo com a burguesia, ele é contra os nobres, ele ajuda, a igreja de certa forma compreende ele, está do lado dele, ainda faz aquele processo da unção espiritual, né? Então, isso vai fazendo com que gradativamente aí a gente veja uma Europa mudando politicamente e, consequentemente, muda a sua forma social. Então, o que era diferente em diferentes feudos, agora vai ser igual para todos os feudos, né? Todos vão ter os mesmos pesos, as medidas, as linguagens matemáticas, econômicas, é, também os impostos, uma forma de fazer o comércio, tá? Tudo em nome do comércio e do lucro. É assim, gente, tá? Que a gente vai ver essa realidade acontecendo. Desse módulo 10 é isso. E eu gostaria que vocês pegassem lá na página 194 para a gente fixar. No caso, o livro assim, né? Daqui, ó, traz assim. Aponte a questão comercial que prejudicava a burguesia, causando instabilidade em seus negócios.
Justamente eram os diferentes pesos, moedas e medidas e outros fatores, né? Mas esses aí são os principais, que fazem com que não dá para se fazer um padrão de comércio. Então, isso causa um prejuízo para a burguesia e também, claro, por causa também do crescimento da nobreza. Então, é isso que provoca a burguesia a se ver fraca e ela quer reagir. Então, por isso a aliança com os militares e com o rei, ok? Essa é a resposta. A segunda questão diz assim: a aliança entre o rei e a burguesia foi fundamental para a centralização do poder. Essa afirmação está correta ou incorreta? Correta, né? Nós vimos aqui já. E se é correta, então ou é a letra A ou é a letra D. A letra A diz que é correta, pois por meio dessa aliança houve o fortalecimento da nobreza feudal. Não, houve o enfraquecimento, né? E o que nos leva então à resposta correta da questão, que é a letra D, pois essa aliança visava enfraquecer a nobreza feudal e ao mesmo tempo equilibrar os interesses do rei e da burguesia. Viu? Muito fácil, né? Então deu para entender esse módulo. Vocês fazem as respostas dos exercícios propostos no Word e me envie. Quem já fez e já tem meu visto, né? Porque tem alguns que já fizeram, eu já peguei. Então vocês vão fazer aquele exercício que eu mandei do arquivo, tá? De revisão, que é sobre esse capítulo. E aí vocês fazem, tá? E vocês me enviam até a próxima aula, tá bom, gente? Aula, tá? E aí eu vou corrigir, mandar corrigido e na próximos vídeos nós vamos comentar as questões do arquivo que eu enviei. Por hora, né, assim, por esse primeiro momento é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha primeira experiência. Olha como eu improvisei aqui, né, rapidinho, né? Olha. Então, né, que vocês possam fazer as atividades. Me chamem, qualquer coisa aí, eu vou estar aqui na frente, tá, do computador. E nós vamos juntos, né, fazer tudo isso acontecer. Muito obrigado e até a próxima.